Se eu contasse que o que se conhece sobre a literatura brasileira tá errado, ou melhor, tá incompleto. E se eu falasse que uma professora no interior do Ceará, no final do século XIX, ela que era republicana e uma abolicionista ferrenha, ela rompeu com toda a estrutura patriarcal brasileira ao escrever um dos grandes livros da sua geração. Alguns consideram esse livro como o primeiro livro do realismo fantástico. Esse movimento latino-americano que ia ficar muito forte 50 anos depois, com nomes como Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, Silvino Ocampo, com muito orgulho. Hoje eu vou falar dela, Emília de Freitas, com o poderoso livro A Rainha do Ignoto. Não se esqueça de curtir, de comentar e, por favor, em nome de tudo que é mais sagrado, de se inscrever, por favor. Infelizmente, eu vou dizer, até ano passado, eu não fazia ideia de quem era a Emília de Freitas e não fazia ideia do que era a Rainha do Ignoto. Nunca tinha ouvido falar nesse nome. Isso se deve a 120 anos de um apagamento histórico que foi feito em cima dela. Mas, afinal, do que trata esse livro, escrito no interior do Ceará em 1899? Vamos lá. Vai contar a história desse advogado, o Dr. Edmundo, que consegue se infiltrar numa sociedade secreta de mulheres que habita numa misteriosa ilha no Atlântico, a chamada Ilha do Nevoeiro. E a líder dessa sociedade é a famosa Rainha do Ignoto. Elas que têm como objetivo lutar contra toda a injustiça e a desigualdade presente na sociedade brasileira. Elas têm recursos inesgotáveis e ligações em todos os estados do Brasil, e elas vão a bordo da famosa embarcação Tufão, indo de cidade em cidade e libertar as pessoas de uma vida opressiva. A Emília de Freitas ela vai abordar aqui as questões que estavam acontecendo na sua época. Porque se vocês pararem para pensar, a mulher só vai, por exemplo, poder votar no Brasil a partir de 1932. A primeira mulher formada no Brasil é só em 1887. Então, quando ela escreve esse livro, ela está falando de uma situação muito intrínseca à realidade dela. E que talvez, sobretudo, é a nossa realidade ainda hoje em 2020. Então ela cria esse grupo de mulheres extremamente fortes, extremamente possantes, sabe, como amazonas gregas, e que vão lutar contra toda e qualquer desigualdade que existe no mundo. Essa figura da Rainha do Ignoto, ela vai deixando a gente completamente enlouquecido e obsessivo em torno da imagem dela, porque ela é uma mulher muito à frente do tempo. Ela gasta todos os dias dela, todos os segundos dela em busca desse ideal de uma sociedade melhor. E tudo isso envolto naquele universo fantástico. Elas habitam essa ilha que ninguém enxerga. Elas têm o poder de trocar de formas, trocar de rosto, trocar de voz para poder se infiltrar nas mais diferentes camadas da sociedade. E juntas elas vão fazer essa verdadeira libertação, seja libertando mais de 100 pessoas escravizadas de uma fazenda, ou ajudando viúvas desoladas que são vítimas de estelionato, que são vítimas de um grande engendramento do sistema. A Rainha do Ignoto parece que tudo sabe e ela tudo vê. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte: a gente não sabe qual é o rosto dela, a gente não sabe qual é o nome verdadeiro dela. Ela vai utilizando de vários nomes e de vários rostos na medida no passar do romance. E é isso que torna mais simbólico ainda. Parece que é um reflexo da própria autora. A gente tem pouquíssimas informações sobre ela. A gente sabe que ela é nascida em 1855, no interior do Ceará, e que ela desde cedo ela se dedicou ao jornalismo, sobretudo ao jornalismo combativo, em jornais abolicionistas, em jornais republicanos, onde ela vai deflagrar toda uma situação que acontecia na época. A gente não sabe quase nada sobre ela. São pouquíssimas informações. A gente não tem nenhum retrato da Emília de Freitas. Não existe absolutamente nada sobre ela. Então, essa personagem dela, tão possante, acaba sendo a própria representação da autora. E o mais brilhante disso é o seguinte: a gente tem
a história, basicamente, do ponto de vista, uma boa parte do ponto de vista masculino. Esse doutor Edmundo, que começa o livro num vilarejo, parece um vilarejo bastante simples no interior do Ceará, e quando ele avista a formosa rainha do ignoto em uma das suas múltiplas faces, passeando de barco na beira do rio. E ele fica fascinado e vai atrás dela e consegue se infiltrar fantasiado nessa sociedade. Então o que a gente tem muitas impressões dele. Ele quanto homem, quanto filho de uma família abastada, de uma elite, e as impressões dele dessa mulher que, além de ser republicana e abolicionista, ela é praticamente marxista. Ela quer fazer a distribuição de renda. A gente tem um contraponto entre a visão dele sobre essas mulheres e, sobretudo, a visão da rainha do ignoto, porque, embora ela lute constantemente, ela tá ficando muito cansada, ela tá ficando muito aflita, porque ela vê que o Brasil, ela não consegue dar conta do Brasil. Os problemas vão se avolumando, até que a gente chega no final, onde pra mim é o coroamento do livro. Aquilo que era uma utopia, essa sociedade de mulheres que dominam todas as ciências, todas as artes, que saem resgatando as pessoas de uma vida de miserabilidade, se transforma no final praticamente uma distopia, onde a gente parece que tem a noção de que o nosso país não tem jeito e nunca vai ter, porque a quantidade de injustiças é muito maior do que as mãos capazes de lutar contra isso. Uma coisa que me chamou a atenção no final da leitura é também como a Emília de Freitas ela vai criar um contracampo entre personagens femininas que não fazem parte dessa sociedade, que vivem naquele vilarejo e que têm a sua vida regada pela burguesia local e a única preocupação é o casamento, dentro daquilo que se colocava do papel para a mulher. Em contrapartida, a gente tem as mulheres da Ilha do Nevoeiro. E aí, quando eu acabei de ler o livro, eu tinha certeza de que eu tinha lido algo tão bonito, tão único, que essa distância de 120 anos se desfez. Eu senti uma conexão muito grande, sem dizer, da literatura da Emília de Freitas, sabe? A escrita dela é escrita de primeira. É linda, são pensamentos, são engendramentos que ela vai criando que são absolutamente incríveis. Quando eu acabei o livro, eu fiquei com uma vontade tamanha de fazer com que todo mundo que não conheça essa história conheça, porque é o resgate da nossa memória e é, sobretudo, resgatar. Tudo bem, quem dera eu ter o poder de resgatar alguém, mas assim, só de contribuir com o resgate para que mais gente conheça essa história tão potente, sobretudo conheça essa autora. Só para vocês terem uma ideia, até 2018 só tinha 3 publicações desse livro. Uma em 1899, que saiu no Ceará e teve uma circulação local. Uma em 1977, então 78 anos depois, que foi um resgate de literatura cearense, patrocinada pela Secretaria de Cultura do Estado. E em 2003, pela editora Mulheres, com o apoio da Universidade de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, até que mais ou menos em 2018, várias editoras independentes, num papel muito bacana, num papel muito lindo, começaram a olhar com carinho e resgate para essa obra. Então a gente tem 4 editoras hoje que lançam, 3 em formato físico e digital e uma em apenas formato digital, que foi essa a edição que eu li. A Emília de Freitas tem que ser muito mais difundida, tem que ser muito mais discutida, porque uma coisa eu vou falar que fica muito gritante: o que ela tá falando, o horror da sociedade, o horror da construção de como é feita essa sociedade brasileira em camadas, ele não é exclusivo de 1899 e a coisa não melhorou quase em nada de 1899. Enfim, eu acho que vale a pena cada página da leitura. Fica aqui a dica para vocês lerem A Rainha do Ignoto. Eu vou deixar aqui o link de todas as 4 publicações que existe sobre A Rainha do Ignoto. E aí para vocês poderem adquirir a que for melhor, todas são excelentes. Eu acho que talvez é o livro que eu mais faço coro de todos que eu já citei aqui, para que vocês leiam, que é nosso papel quanto leitores, quanto artistas, quanto pessoas que estão debatendo a sociedade atual, é a gente fazer esse resgate de uma figura tão importante e tão incrível e tão potente como a Emília Freitas.
Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça, por favor, de dar o seu joinha, de comentar e de se inscrever. Fique em casa, ao contrário do que o presidente fala. Lavem bem as mãos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.